E eu tenho um problema para vocês. Alguém roubou um banco. Foram lá, a polícia, encontraram uma gotinha de água, uma gotinha de sangue minúsculo lá e falaram: não, esse aqui é do criminoso. Eles precisam analisar essa amostra, eles precisam de uma quantidade boa de amostra para analisar. Como eles fazem para amplificar o DNA? Pergunto para vocês. O que eles podem fazer para amplificar esse DNA que está naquela amostra de sangue? Alguma ideia? Algum palpite? Se não tiver, eu vou para o próximo problema. Próximo problema. Um novo vírus foi identificado. Está matando gente que não devia morrer. Ninguém deveria, né? Na verdade. Uma vacina de RNA mensageiro deve ser desenvolvida. O vírus acabou de ser isolado no laboratório. Acabaram de pegar o material do genético do vírus e ele começou a ser isolado. Como eles conseguem amplificar esse material genético para mandar várias amostras para vários laboratórios do mundo? Que foi isso que aconteceu com o Covid, né? Foi codificado aquele material e depois é a mesma amostra de vírus usada, de material genético de vírus usada para fazer as vacinas. Matheus pergunta: com o PCR, tem como? Não tem? Exatamente, essa é a solução, tá, Matheus? A solução para você amplificar, para você pegar uma moléculazinha de DNA e transformar em milhares, é o PCR, tá? Esse PCR, você fala assim, fiz teste de Covid. Qual? O de antígeno ou de PCR? O de PCR, você pega o que está no teu nariz, cutuca lá. Se tiver material genético do vírus, o que acontece? Esse material genético vai ser amplificado numa máquina. E aí, depois de amplificado numa máquina, ele vai ser reconhecido. Porque uma cópia daquele DNA não é reconhecível. A máquina não tem sensibilidade para sentir essa uma molécula. Mas se eu tiver 1000 moléculas, quem sabe a máquina tenha. Então, isso aí a gente consegue pela PCR, que se chama reação de cadeia da polimerase, em inglês Polymerase Chain Reaction, que eu vou pegar a polimerase, e polimerase, Greg, aquela que vocês viram com o Mizuno, DNA polimerase. A gente já vai rever ela aqui. E aí, essa polimerase vai amplificar o material genético, tá? Bom, e é uma técnica revolucionária. Eu tenho que dizer para vocês que essa técnica mudou os rumos da ciência. Ela começou a ser desenvolvida ali na década de 60, 70, e só foi possível de fazer essa técnica depois de uma grande descoberta, uma grande pequena descoberta, tá? Já vou comentar com vocês, vou contando cada coisa de uma hora, mas é uma técnica que rendeu um prêmio Nobel a uma pessoa. Então, uma técnica importantíssima. Então, ali, um pouquinho de história. Na década de 50, o DNA tinha acabado de ser descoberto, a comunidade científica estava começando a crer que o DNA existia e tudo mais, e eles tinham que ler o DNA. Por que adianta eu saber que ele tem o código genético, que ele tem tudo para codificar proteínas? O que adianta isso se eu não posso ler ele, se eu não posso saber a sequência de bases nitrogenadas que o compõem? Então, os cientistas precisavam ler o DNA. Mas como ler o DNA? Gente, a técnica de leitura do DNA, eu preciso de várias cópias do DNA para poder ler. É uma técnica meio que... Existem várias técnicas, né? Mas são técnicas por tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Vou mandar depois para vocês, no plantão de dúvidas, um vídeo sobre a técnica para ler DNA. São várias, né? Então, por isso, você precisa de várias cópias do mesmo DNA. E aí vamos pensar num ser vivo no organismo. Se eu isolo várias vezes o DNA dele, eu posso fazer isso? Eu posso ter variações pequenas de DNA. Uma célula pode sofrer mutação, tudo mais. Então, eu preciso amplificar essa sequência de DNA. Eu preciso copiar ela várias vezes. Outra coisa, se eu pego um ser vivo e isolo o DNA dele várias vezes, é difícil fazer isso. É uma técnica difícil. Então, a técnica de você amplificar aquela sequência de DNA, produzir várias cópias dela, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, é importantíssima. Importantíssima. Eu quero fabricar uma... Vamos dizer que eu quero fabricar insulina no laboratório, porque tem gente que não produz insulina. Eu preciso
produzir sinteticamente para poder injetar nas pessoas para elas poderem ter um metabolismo de açúcares melhor. Preciso amplificar aquilo, preciso fazer várias cópias daquele DNA. Então, por aí vai. Claro que esse da insulina tem outras formas de fazer insulina, só estou dando um exemplo aqui para ilustrar. Bom, tanto que, gente, ó, de 1905, da década de 50 até meados da década de 65 ali, só tinham conseguido isolar um pedacinho pequeno do DNA da Saccharomyces cerevisiae, que é aquela levedura da cerveja, do vinho, do pão. Bom, e aí como que a gente faz isso aqui? A solução para como que eu consigo copiar o DNA está dentro das nossas células, tá? Tá escrito aqui embaixo, ó. A solução está dentro das nossas células. Nesse exato momento, tem células tuas sendo copiadas. Então, se você quer copiar um DNA, teu corpo sabe fazer isso. Então, vamos buscar. Como que acontece no corpo a replicação do DNA? Tá lembrando que isso aqui é sempre replicação e não transcrição. Replication. Replicação é a cópia, né? Gente, vocês lembram da replicação? Acho que vocês viram na semana passada. Qual que é a enzima que copia a fita do DNA? Qual que é o nome da enzima? Vocês poderiam me dizer, fazendo favor? DNA polimerase, a Raquel falou. Beleza, Raquel. Mas eu pergunto para vocês, DNA polimerase ou RNA polimerase? DNA polimerase ou RNA polimerase? O pessoal está falando DNA polimerase. Eu só estou induzindo vocês a uma dúvida. Por quê? Porque pode ser pode ser o que o exercício vai tentar fazer em você, né? Então vamos supor que eu tenho uma fita de DNA aqui, tá? Que ela está aberta para fazer alguma coisa. E aí eu quero colocar aqui uma coisa chamada RNA polimerase. Isso aqui é um DNA. E aí eu acabei de colocar aqui a RNA polimerase. O que a RNA polimerase vai fazer? O que ela vai produzir aqui? Ela vai produzir um RNA mensageiro. Para que serve o RNA mensageiro? O RNA mensageiro vai servir para ir lá no ribossomo. E lá no ribossomo ele vai ser lido para fazer a tradução. Vai produzir proteínas, tá? Esse é o RNA mensageiro, que ele é feito pela RNA polimerase. Já a DNA polimerase, e aí como que a gente vai sempre memorizar isso, vai evitar errar esse tipo de confusão que pode ser feita? Ó, vou desenhar aqui a RNA polimerase, proteína que percorre o DNA. Essa DNA polimerase, ela está produzindo o quê? Ela está produzindo DNA. Então, essa enzima ela tem o nome do que ela produz. Não se esqueçam disso. A enzima polimerase tem o nome do que ela produz. E é isso. Ok? Bom, e aí, polimerase chain reaction, a gente vai ter PCR, que pode ser feito com RNA, que pode ser feito com DNA, mas o interesse da engenharia genética é o PCR do DNA, tá? Esse que a gente está vendo aqui. Bom, e aí eu volto aqui para esse desenho da fita aberta, fita simples, leading strand, original strand e por aí vai. Aqui aparece para vocês a DNA polimerase fazendo a replicação, tá? E é isso que eu preciso. Para eu fazer essa reação de PCR no laboratório, o que eu preciso? Eu preciso do DNA,
Eu preciso do quê? Da DNA polimerase. Basicamente, esses são os atores principais do processo de produção de DNA no laboratório, de cópia de DNA no laboratório pela PCR. Esses são os atores principais. A gente já vai ver cada um deles aqui um pouco mais detalhado por etapas agora, tá? Mas aí, gente, eu quero mostrar para vocês um problema aqui, ó. Um problema. Vamos desenhar um problema. Vamos supor que aqui já é o final do cromossomo. Bom, eu tenho uma fita dupla de DNA, eu quero copiar ela. A RNA polimerase está chegando. Chegou. A RNA polimerase precisa agir. Mas ela não consegue agir na fita. Por quê? Ela não está conseguindo agir nessa fita aqui. Me digam por quê, gente. Essa RNA polimerase não está conseguindo agir. Perdão, DNA polimerase. Por que que ela não consegue agir? Precisa cortar a fita. Ó, precisa abrir a fita. Isso. É, exatamente. Qual que é o nome da enzima mesmo que abre a fita? Vamos lá, exercitar a memória de vocês. Qual que é o nome da enzima que abre a fita? Helicase. Muito bem, tá aqui a helicase, né? DNA helicase. Aqui. Ó, ela tá cortando a fita aqui, né? Tem uma helicase aqui no centro, cortando a fita. Então tá sempre cortando a fita aqui para DNA polimerase poder andar ali para frente. Então, eu preciso cortar isso aqui. E se eu disser para vocês que em laboratório eu não consigo fazer isso com a helicase, como que eu abro essa fita? Talvez vocês já tenham visto um pouco de PCR antes, estudaram por conta, né? Quem lembra aí diz, ou quem tem um palpite pode dizer, como que eu faço para abrir essa fita em laboratório se eu não consigo fazer isso com a helicase em laboratório? Alguém tem algum palpite? Eu vou fazer uma outra pergunta antes da gente evoluir nisso aí, que é o seguinte, ó. Essas fitas, elas estão unidas por que tipo de ligação? Me perdoem pelo meu desenho aqui, tá? Mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando. Que eu desenhei em amarelo ali são ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas não são tão fortes quanto ligações covalentes. Elas são fortes, mas não são tão fortes quanto ligações covalentes. Tudo o resto que está conectado nessa molécula de DNA aqui é ligação covalente. Mas aí, no meio, entre as duas fitas, eu tenho hydrogen bonds, que é mais fraco. Como que eu quebro hydrogen bonds? A Raquel falou, eu vou aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o que eu faço? A um certo ponto, vai quebrar essa ligação de hidrogênio. E eu não vou danificar o DNA. Por quê? Porque o DNA ele tem ligações mais fortes que a ligação de hidrogênio. Beleza, gente? Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, temperatura para eu cortar as duas fitas. Beleza? Então, recapitulando, porque a gente já vai dar uma outra avançada aqui, o que a gente está fazendo? A gente está tentando copiar a fita de DNA em laboratório. Não é no corpo humano. A gente sabe que no corpo humano eu vou usar quem? DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai encontrar um primer, já recapitulando um pouco mais, ela vai encontrar um trechinho ali na fita que tem um primer e vai percorrer toda a fita copiando. Mas para isso a fita tem que estar o quê? A fita tem que estar aberta. Para a fita estar aberta, eu preciso da helicase, uma enzima que tem no nosso corpo.
Mas em laboratório eu não consigo usar a helicase. Se eu não consigo usar a helicase em laboratório, o que eu faço? Eu aumento a temperatura. Por quê? Porque se eu aumentar a temperatura, eu quebro ligações. A primeira ligação que vai ser quebrada vai ser a ligação mais fraca da molécula. A ligação mais fraca da molécula são as ligações de hidrogênio, que são as ligações que fazem as duas fitas ficarem ligadas. Se eu quebrar essas ligações mais fracas, que são as ligações de hidrogênio, que estão ligando as duas fitas, eu separo as duas fitas. A partir disso, a DNA polimerase pode entrar. Eu já expliquei quase tudo do PCR aqui para vocês, tá? A técnica do PCR é quase isso, mas claro, eu vou para os esquemas agora. Agora só estou construindo uma ideia aqui com vocês para a gente poder ir para os esquemas e fazer uma fixação disso aqui. Então vamos lá. Bom, aqui ó, tem um outro esquema, né, gente? Só lembrando, o primer ele vai compor a nova fita, né? Ó, vamos pegar a nova fita aqui. Vou pegar de laranjado. A nova fita vai ser composta pelo primer. O primer, a gente já vai falar dele no nosso contexto aqui, tá? Na verdade, gente, o que eu quero que vocês lembrem também é que a fita nova é construída de 5:3, tá? Esse é o sentido da vida, né? A gente diz que é o sentido da vida porque eu preciso disso para poder reproduzir as minhas células. Então, eu vou construir sempre coisas novas de 5:3 na replicação, perdão. E a fita velha, ela está sendo lida de 3:5. Meu Deus, Greg, que confuso. É, confuso. Como que a gente lembra disso? Aí vai de cada um criar a sua forma, seu padrão mental de lembrar disso. O que eu lembro para mim faz sentido para mim, talvez não faça para alguns de vocês. A fita velha, ela vai ser, ela é a base de tudo. E se ela é a base de tudo, eu penso assim, ela vai ser lida na ordem correta, que é de 3:5, a ordem que faz sentido, né? Eu sempre penso dessa forma. A fita nova é construída de 5:3. Então a gente tem que ou repetir muito ou criar esses padrões mentais aí para lembrar essas coisas que caem na prova, infelizmente, tá? Então a fita velha, ela é lida de 3:5, enquanto a fita nova é construída de 5:3, tá? Bom, e aí, gente, a DNA polimerase vai lá. Qual que é a função da DNA polimerase? A DNA polimerase, ela vai ler aqui, ó. Ela leu que aqui na fita velha tem um A. O que ela vai vir fazer? Ela vai colocar um T. Ela leu que na fita velha tem um C. Ela vai vir aqui e vai colocar um G. É isso que ela vai fazer. Essa é a nossa querida DNA polimerase. Vamos lá. Vamos falar mais da PCR e vamos parar de falar da DNA polimerase? A PCR, gente, aqui só uma recapitulação, uma lista das enzimas que você precisaria para replicar o DNA na célula. Helicase, o que ela faz? Abre a fita de DNA para a DNA polimerase poder entrar. Primase, o que ela faz? Ela cria o primer, que é como se fosse o ponto onde vai iniciar a replicação na fita nova. Ligase, o que faz? A ligase vai ligar os ligamentos de DNA que estão sendo construídos ali, tá? Então, basicamente, essas enzimas. Então, não são todas essas enzimas, essas proteínas, enzimas, que podem ser usadas in vitro. Por isso, a técnica do PCR teve que ser desenvolvida para poder fazer in vitro, ou seja, em laboratório, a replicação do DNA. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o primeiro passo da replicação do DNA? Já perguntei, a gente vai... aquele passo que a helicase faz, né? Eu vou separar as duas fitas. A resposta já está aqui para frente. Bom, e aí eu trouxe um problema novo para vocês. Problema que eu não comentei ainda. A amostra de DNA precisa ser aquecida. A gente já viu. Por que precisa ser aquecida a amostra de DNA mesmo? Para fazer o PCR? Para separar as duas fitas. Eu preciso esquentar. Eu preciso ferver aquela amostra de DNA a 98 graus Celsius. A DNA polimerase, ela vai desnaturar quando ela for aquecida. Ela vai perder suas propriedades, ela vai ser destruída, na verdade. Melhor termo ainda. Ela é destruída. Como que a gente resolve esse problema, gente? Como que eu faço para não destruir a DNA polimerase
aumentando a temperatura? Alguém tem algum palpite? Ou alguém sabe a resposta? Ninguém? Usa o DNA polimerase de uma bactéria, eu acho. Bom, aí, Raquel. Ó, essas perguntinhas aqui que eu vou colocando no slide, a resposta tá depois, tá? Aqui, ó, Raquel tá certa. Tem no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, existem algumas piscinas termais que, olha só, né, gente? Alguns cientistas lá na década de 60, eu acho, 60 ou 70, não me lembro ao certo, foram estudar essas águas termais e descobriram que tinha bactéria vivendo ali. Olha que coisa boba. O que adianta se descobrir que tem bactéria vivendo na água termal? Ninguém vai ali? Uma bactéria inofensiva. O que adianta estudar essa bactéria? Adiantou que eles descobriram que pela seleção natural, olha só como tudo está conectado, né? Pela seleção natural, um dia teve uma mutação nas bactérias, uma mutação que fez elas terem proteínas que aguentam altas temperaturas, como a DNA polimerase delas aguenta temperaturas elevadas, e por isso elas têm uma DNA polimerase que aguenta temperatura elevada, apenas isso. Então, o nome dessas bactérias aqui, o nome não está escrito aqui, o nome não é interessante saber, não precisa decorar, mas aqui só para vocês verem, você tem T de termo, AQ de aqueous, que se não me engano é termoaqueous, alguma coisa assim, o nome da bactéria, e essa bactéria ela vai ter ataque DNA polimerase. Tá? Esse aqui é o nome da DNA polimerase que resiste a altas temperaturas. Thermal resistant. Tá? Então, ataque DNA polimerase é o que os cientistas isolaram dessas bactérias e é o que é usado hoje em laboratórios do mundo inteiro para fazer a reação do PCR. Tá? Por que isso é importante? Porque vamos voltar no nosso problema. Se eu pego a DNA polimerase do ser humano para fazer a cópia do DNA, eu vou conseguir copiar? Vou, mas muito pouco. Porque vai ficar desnaturando aquilo, vou ficar tendo que repor o tempo todo o DNA polimerase e tudo mais, porque uma enzima, ela não deve acabar com a reação, ela deve poder reagir várias vezes, a enzima. Então, esse ataque de DNA polimerase possibilitou fazer a reação do PCR. E aí, gente, vamos lá. Agora a gente vai fazer um PCR aqui, tá? Vamos pensar que, claro, o do COVID, ele tem mais etapas, é um pouco mais complexo, mas a gente vai pensar aqui que é o do COVID, tá? Esse aqui é o clássico, esse aqui é o que a gente tem que aprender. E vamos pensar que alguém aí tá com suspeita de COVID, Deus o livre, mas vamos pensar que cutucou o nariz da pessoa e a gente tirou uma amostra, possivelmente tem o DNA, tem o material genético do vírus ali, tá? Por que o do COVID é diferente? Porque o COVID é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA. Então eu preciso fazer outras reações para poder daí depois fazer a DNA, usar a DNA polimerase para fazer essa reação do COVID, tá? Lembrem, gente, que o COVID é um vírus de RNA. Por isso que ele sofre tanta mutação, porque o RNA ele é mais fraco, ele é mais propício a agentes mutagênicos. O DNA ele tem essa dupla hélice aqui, ele se dobra tudo ali e se protege mais de agentes mutagênicos. Por isso que o COVID muta tanto assim o tempo todo. Bom, mas enfim, voltando aqui para a técnica do PCR, primeiro passo, eu preciso isolar a amostra. Eu preciso pegar a amostra. Peguei a amostra e isolei, aí sim eu vou para a reação. Então, agora o primeiro passo da reação. Primeiro passo da reação, eu tinha o DNA ali, dupla fita. Vou ter que cortar a dupla fita, então o primeiro passo é desnaturação, tá? Então o nome disso aqui é desnaturação. Deixa eu escrever aqui. Denaturation.
Então, muito cuidado com as palavras, porque a palavra desnaturação, ela é uma palavra que parece que você está estragando aquilo. Não é que você está estragando. A desnaturação, você está quebrando ligações. Pensa dessa forma. Cuidado com essa palavra para a prova. Desnaturação, você está quebrando essas ligações fracas. Tá? Bom, fiz o meu primeiro passo. O que eu faço agora? Depois, para eu poder ter a DNA polimerase funcionando, o que eu preciso? Lembra, isso aqui é da aula que vocês tiveram de replicação do DNA. Depois que eu tenho isso aqui, qual é a próxima coisa que eu preciso ter nessas duas fitas aqui para eu poder continuar? Adianta eu colocar a DNA polimerase agora? Adianta, gente? Se eu colocar ali, vai funcionar? Vocês acham? O que está faltando antes de colocar a DNA polimerase? O que eu tenho que colocar? Falem comigo. Primer. Precisa do primer? Precisamos do primer. Por quê? Sem o primer, a enzima ela vai procurar primer. Quando ela encontrar um primer, aí sim ela vai agir, tá? Então, a gente tem que lembrar que essas enzimas, RNA polimerase, DNA polimerase, perdão, a enzima DNA polimerase, ela precisa de primer. Então, sem primer, ela não funciona. Então, o próximo passo é colocar o primer, tá? Então, aqui o segundo passo. Primer DNA added after cooling. Então, depois que eu esfriei um pouco a amostra, tá? Por que eu estou esfriando a amostra? Porque essa DNA polimerase, ela não se desnatura a 95 graus, mas ela tem uma temperatura ótima. Essa temperatura ótima dela de funcionamento, que ela é mais eficiente, é um pouquinho mais baixo que 95 graus. Então aí você esfria um pouco e coloca o primer, tá? Então, depois que você esfriou, você vai colocar o primer e o primer vai se ligar ao DNA. E aqui o IMET adora vocês saberem onde que existe ligação de base complementar. Aqui é um exemplo que está tendo ligação de base complementar, né? O primer ligou com as suas bases complementares ali. E esse primer, gente, ele é fabricado em laboratório. E na hora de você montar um PCR, na hora de você planejar um PCR como ele vai ser, a parte de escolher qual vai ser a sequência do seu primer é a parte mais importante do planejamento. Porque se você escolhe o primer errado, ou se você escolhe um primer que tem... Ó, vamos pensar. Eu estou fazendo o teste de Covid em mim. Eu tenho células no meu nariz e essas minhas células têm DNA. E se o primer que eu fizer se ligar nas minhas células também? O PCR vai funcionar para reproduzir o meu DNA. Então, se eu quero só o DNA do vírus, eu tenho que pegar um primer que seja específico só para o vírus. Se eu pegar um primer que, por coincidência, possa ter uma certa semelhança com alguma sequência do meu DNA, aí eu fiz um PCR mal feito. E isso é muito importante. Até quando começou a ter variantes do Covid, tinha laboratório que usava 2 tipos de primer. Tinha laboratório que usava 3 tipos de primer. Então, o laboratório que usava 2 tipos de primer estava começando a dar negativo para pessoas que estavam positivas. E aí, quando teve a variação para Ômicron, né, para a variante Ômicron da Covid. Então, gente, às vezes você usa mais de um primer para ter muita especificidade no teu experimento, tá? Então, a parte mais importante do planejamento é fazer o primer. E legal como a gente vê como isso tem efeito na nossa vida cotidiana e prática aqui, né? Como essa questão do Covid. Então, dá negativo quando não replica, Raquel. Por quê? Porque depois de replicar o material genético, você vai passar por uma identificação de material. Se der detectável, quer dizer que tem bastante material genético ali. Se der não detectável, quer dizer que naquela máquina não detectou nada de DNA. Então, por isso que a gente replica.
Porque se eu pego o material genético do vírus, pouca quantidade, coloco naquela máquina, a máquina não vai identificar. Por isso eu tenho que multiplicar bastante. E quando eu comentei dessa história, que tinha laboratório usando 2 primers, provavelmente por questão econômica, e funcionava bastante, mas quando teve a variação para Omicron, tinha que usar 3 primers, aí essa questão de você conseguir replicar aquele vírus, tá? Aquele material genético. Bom, parte muito importante de edição do primer, tá? Consegui dar uma ênfase aqui para vocês, eu acho, do quanto é importante o primer e quanto é importante o planejamento do qual primer você está utilizando. E aí você vai para a parte bonita. Você vai botar a RNA polimerase lá, depois que colocou o primer, e ela vai fazer uma cópia. Bom, isso aqui, vamos olhar só para cá, só para cima da linha vermelha, por favor. Aqui o passo 4, eu terminei a minha reação. Agora, olha aqui, ó, gente, eu fiz um ciclo. Muito importante agora. Lá no início, eu tinha uma fita dupla. Agora eu tenho 2 fitas duplas. Tá? Se ligaram, bases complementares. Se você abaixar a temperatura bastante, elas vão se ligar uma fita com a outra de novo, tá? Então, um ciclo eu dupliquei. O que eu faço agora? Muito importante agora. Agora eu não parei a reação, ela vai continuar. Então, agora que eu tenho essas fitas aqui, eu quero amplificar mais ainda. Já tenho naquela minha mistura a RNA polimerase, já tenho tudo, um monte de primer disponível para ligar ao DNA. Vou fazer o quê? Vou esquentar de novo e vou esfriar de novo. Cada vez que eu esquento, esfrio, é um ciclo novo. Por quê? Porque é o seguinte, o ciclo se inicia quando, eu esquento, então aqui vamos colocar, tá sendo esquentado, e aí depois eu esfrio. Aqui, né? Eu esfrio na hora de colocar o primer. Esquento, esfrio. Então, o número de vezes que eu esquentei e esfriei é o número de vezes que duplicou aquele material genético. E aí, gente, tem uma questão muito parecida até com isso que foi mandado no plantão de dúvidas, acho que ontem ou anteontem. Olha, vamos pensar aqui pro DNA, pro PCR. Vamos pensar que eu tenho uma fita de DNA e eu fiz 4 ciclos. Uma fita dupla. 4 ciclos de PCR. Como que eu vou calcular quantas fitas de DNA vai ter no final? Ó, vamos fazer a mão aqui, depois a gente faz com matemática. Ó, tinha uma fita. Primeiro ciclo, duplicou. Uma fita dupla, né? Segundo ciclo, duplicou aquilo que estava ali. É exponencial o negócio. Terceiro ciclo, duplicou aquilo que estava ali. Vai faltar espaço aqui para mim, né? Tá, vamos fazer 3 ciclos, gente, senão eu vou ficar até amanhã desenhando aqui. 3 ciclos ao invés de 4. Vou apagar ali, são 3 ciclos de PCR. Então, aqui é o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Então, ó, de uma fita de DNA dupla, agora eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 fitas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, que o número de ciclos foi 3, vai ser 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao 3. Isso aqui vai dar 8 fitas de DNA no final. Beleza, gente? Agora, muito cuidado. Se eu tivesse começado já com 2 fitas, aí eu pegava e multiplicava isso aqui por 2. Se eu tivesse começado com 3 fitas, eu pegava e multiplicava isso aqui por 3. Daí, questão matemática, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês exercitarem essa parte do... uma parte que pode ser perguntada é isso, né? O número de ciclos, o número de vezes que esquentou e esfriou, para você dizer quantas moléculas foram produzidas. Na verdade, esse exercício está aqui, ó, já está nos slides.
Tem uma questão aqui do livro-texto, aí está perguntando e a solução está logo aqui depois. Daí depois vocês olham a questão e a solução. Bom, e aí eu quero mostrar também para vocês, antes da gente prosseguir, alguns nomes que podem... Ah, outra coisa. Ah, não. Vamos voltar para o problema. Vamos voltar para o problema porque tem uma coisa muito importante aqui. Outra coisa que o IMET gosta de perguntar é o número de moléculas de DNA. Nessa fita inicial aqui, quantas moléculas de DNA tem? Quantas moléculas de DNA tem aqui nessa que eu circulei em vermelho? Uma. Uma, duas. O que é uma molécula de DNA, gente? Só. Vocês acham que o número de moléculas de DNA é o número de fitas? É o número de... Alô? Pessoal? É uma fita dupla de DNA. Isso, muito bem. É uma fita dupla de DNA. Isso aí. Só muito cuidado, gente, que quando você rompe a ligação, você passa a ter duas moléculas. Isso que eu queria avisar vocês só, tá? Aqui, ó, por exemplo. Aqui eu tô vendo duas moléculas. Tá? Por isso que eu chamei a atenção e esperei a resposta até de vocês. Porque muito importante você saber se tá ligada ou não. Se tá quente, tá ligada. Se tá fria, perdão, se tá quente, tá separada. Se tá fria, tá ligada. Tem que sempre lembrar disso. Quando você esfria, aquelas fitas vão tender a voltar a se ligar junto, porque elas têm complementaridade de base. Agora, se você olha para isso aqui, você está vendo uma molécula, tá? Então, só queria chamar a atenção para isso aqui. Beleza? Se tiverem dúvida, perguntem, por favor. Três nomes importantes, tá? Esses três nomes podem aparecer em questão. Então, são três fases do PCR. Primeira fase, desnaturação, que é quebrar as fitas. Segunda fase, annealing. Annealing é o quê? É colocar o primer. Pensa que é como se fosse um alinhamento, esse annealing aqui, tá? E aí você tem a fase da extensão, que é a fase da DNA polimerase. Ah, esses nomes aqui eu acho importantinho lembrar, principalmente o annealing ali, que é um nome, uma coisa um pouco mais nova, tá? Bom, aqui outra coisa, mostrando temperatura e tudo mais. E ó, aqui, se vocês quiserem ir um pouco mais no detalhe, vocês veem que na fase do annealing, abaixa um pouco mais a temperatura para poder conectar o primer ali, tá? Então, porque o primer também é ligado por ligações de hidrogênio àquela outra fita. Então, você não deixa tão quente para colocar o primer. Depois que colocou o primer, colocou a DNA polimerase, daí você esquenta a temperatura para a DNA polimerase ter a sua ação o melhor possível. Bom, e aí a gente termina aqui a nossa aula